Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos iniciar hoje a pré-aula da lição de número 4, que fala das bênçãos da justificação. E vamos interagir com vocês. Nós preparamos aqui alguns slides que traz para nós o resumo desta lição. Na semana passada nós estudamos a lição 3, que fala da justificação somente pela fé. Nós entendemos o que é a justificação, que é exatamente um ato de Deus por meio de Cristo, que nós alcançamos pela fé, em que Deus deixa-nos de enxergar-nos como pecadores e passa a nos ver como santos, como justos, por meio da justiça de Cristo. Então a justificação é um ato de Deus que, por meio de Jesus Cristo, através da redenção, através do castigo que nos traz a paz, quando nós o aceitamos pela fé e recebemos a graça de Deus, somos justificados, não apenas perdoados, deixamos de ser pecadores, deixamos de ser condenados e nos tornamos justos. E no estudo de hoje, nós vamos aprender sobre as bênçãos da justificação, quais são os benefícios dessa justificação. Espero que essa aula te edifique. Vamos ver agora alguns slides e você pode nos acompanhar através desse precioso estudo. Espero que seja de auxílio e de edificação para você, aluno, para você, professor. Nós vamos estar estudando a lição de número 4, que fala dos benefícios da justificação. Esta lição faz parte da revista Maravilhosa Graça, desse segundo trimestre da edição CPAD. Você que ainda não adquiriu, membro aqui do nosso Ministério das Assembleias de Deus Luz para as Nações, você pode procurar os superintendentes de cada uma de nossas igrejas, ou seus respectivos pastores e dirigentes. Procure adquirir essa preciosa revista, que tem 13 lições, que trata da maravilhosa graça e o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. Então nós vamos ter nesse trimestre a exposição dessa preciosa epístola, e hoje nós vamos já estar nessa pré-aula, se preparando para domingo, dia 24, os benefícios da justificação. Na lição anterior, nós entendemos o que é justificação, essa doutrina preciosa que mostra para nós que fomos justificados apenas pela fé, não é um ato do nosso esforço, de nossas obras, de nosso próprio sacrifício ou de nossa própria justiça. Por mais que nós nos esforçamos para andarmos corretamente, todos nós temos falhas, temos erros, e por esta razão Deus, através do profeta Isaías, diz que as nossas justiças são consideradas como trapo de imundícia. A única justiça que Deus aceita é a justiça do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que a salvação é um ato de Deus em nós, manifestado por meio da sua graça. Conforme Paulo falou em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então esta salvação operada por Deus em nós, através de Jesus Cristo, ela manifestou a justificação, que é exatamente aquela ação divina operada em nós quando nós reconhecemos que somos pecadores e que a única maneira de nós sermos salvos é confiando em Jesus, é entregando a nossa vida a Cristo e recebendo Ele como nosso único Salvador. Esta fé na justiça de Cristo, esta fé no sacrifício de Cristo, faz com que Deus nos justifique por meio dele, nos purifique dos nossos pecados através do seu sangue. E essa justificação faz com que Deus não olhe para nós como pecadores. Deus não nos enxerga mais como pecadores, mas sim como justo. É por isso que quando a palavra se dirige a nós cristãos, a nós crentes, somos chamados de santos, salvos, irmãos,
irmãs. Isso porque nós fomos justificados. Se fomos justificados, fomos absolvidos. Por isso que em Romanos 8, verso 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez nós perguntamos, quais são os benefícios dessa justificação? Se eu fui declarado justo, se Deus não me enxerga mais como pecadores, quais são os resultados dessa justificação? Quais são os benefícios de ser justificado? E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. E essa lição que nós vamos abordar no domingo em todas as Assembleias de Deus no Brasil. Inclusive aqui no nosso campo, nas Assembleias de Deus Luz para as Nações, com sede em João Neiva, aqui na rua Tabelião Alfredo Almeida, número 238. E você que é membro da Assembleia de Deus, procure uma Assembleia de Deus próxima à sua casa ou aonde você congrega, seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente que se dedica ao ensino, ele é um crente que cresce com raiz, é um crente que frutifica, é aquele que vai ficar firme. E nós então iremos ver agora os benefícios dessa justificação. Nós temos como objetivos nesta lição apresentar para os alunos as bênçãos decorrentes da justificação, bem como mostrar as bênçãos do amor trinitário. Vamos entender que bênçãos são essas, o que é o amor trinitário, e explicar as bênçãos decorrentes da nova criação. A leitura bíblica base desse estudo está em Romanos 5, versículo de 1 ao 12. Você pode ler a sua Bíblia, abrir esse texto e acompanhar os pontos principais dessa lição. Nos 4 primeiros capítulos da Epístola ao Romano, Paulo já tinha escrito a respeito das origens e das bases da nossa justificação. Faltava ele então falar dos resultados dessa justificação. Que benefícios essa justificação nos trouxe? Quais seriam as bênçãos a ela associadas? Paz, alegria, esperança, são algumas dessas bênçãos associadas à justificação. Você já observa que a justificação já nos trouxe paz, alegria, esperança. Tudo começa a mudar quando nós recebemos essa bênção de Deus. A salvação em Cristo e a justificação, a mudança de relacionamento que temos então com Deus por meio dessa justificação. Nós deixamos de ser pecadores, deixamos de ser vistos como ímpios e passamos a ser vistos por Deus agora como santos, como filhos de Deus. A primeira bênção da justificação é a bênção da graça justificadora. É bom frisar que graça é um favor imerecido. É um presente de Deus oferecido ao homem, movido única e exclusivamente por causa do seu grande amor com que ele nos amou. Vejamos a bênção da graça justificadora. Quais são as bênçãos dessa graça justificadora? Primeiro, a bênção da paz com Deus. Você sabe que um homem que vive a prática do pecado, entregue aos desejos deste mundo, ele vive um relacionamento de inimizade com Deus. É chamado pelas Escrituras como filhos da desobediência. Recordo-me da palavra do apóstolo Tiago, quando ele fala da diferença de uma vida para Deus e de uma vida entregue ao mundo. Quando ele diz que aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se há uma inimizade do pecador para com Deus, é impossível que tenha um relacionamento. É impossível que haja paz do homem para com Deus se o homem vive uma vida de prática
do pecado. Primeiro que o pecado ele fere a santidade de Deus. Deus em sua natureza ele é santo. E é por isso que Pedro falou que sendo Deus santo, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Uma vez que um homem está entregue ao pecado, e o pecado é errar o alvo, e uma das definições das escrituras, a escritura significa alvo, lei, alvo. E pecado é errar o alvo, é viver uma vida fora da palavra, contrário à palavra, contrariando os mandamentos e a lei de Deus. E é impossível que alguém que contraria os mandamentos de Deus, que não obedeça a sua palavra e que se entrega aos prazeres da sua carne e das suas próprias concupiscências, que é o mau desejo do seu coração, ter paz com Deus. E se o homem não tem paz com Deus, ele não terá paz no mundo. Ele vai viver uma vida vazia, uma vida sem alegria, uma vida de tormenta. Ele pode ter tudo, mas se ele não tiver paz com Deus, ele não se sentirá realizado. Daí a explicação para nós compreendermos como pode pessoas que estão cercadas de bens, de fortunas, de propriedades, tirar a sua própria vida. A falta de paz, ele não tem paz com Deus. Se ele não tem paz com Deus, ele não vai ter paz com o próximo. Ele não terá paz com a sua família. Ele não terá paz consigo mesmo. E uma vez que um homem é justificado pela fé, a primeira bênção que ele recebe é paz com Deus. E logo no capítulo 5 de Romanos, Paulo ele mostra os benefícios da justificação pela fé. Nesse primeiro versículo ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O uso dessa palavra que Paulo está utilizando, a palavra paz, o uso que ele faz aqui da palavra paz é diferente do que era usado no mundo antigo. No geral, o termo significava ausência de guerra. Mas o vocábulo paz, utilizado por Paulo aqui, é exatamente o significado da salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Não é apenas ausência de guerra. A paz aqui fala de prosperidade, fala de bem-estar e de salvação dos piedosos. É você ter aquele sentimento de serenidade, de realização. Então, sendo justificado, acaba-se então a inimizade do homem com Deus. O homem passa a ter paz. E a primeira paz que ele sente é a paz com Deus. Lembro-me da palavra de Jesus aos seus discípulos, quando ele, reunido com os seus discípulos, disse: olha, deixo-vos a minha paz. E a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Observe que a paz de Deus é diferente da paz que o mundo oferece. A paz do mundo é uma paz passageira. A de Deus é eterna. Um dos nomes dado ao Senhor Jesus em Isaías 9:6 é que ele é o príncipe da paz. A primeira palavra que Jesus disse aos discípulos após a ressurreição, quando apareceu subitamente entre eles, foi: paz seja convosco. E gostei da parafraseação de Robertson, que é um erudito grego bíblico, que traduz essa expressão como: gozemos de paz
com Deus. Uma outra paráfrase dessas palavras de Paulo, conforme o comentarista colocou, diz o seguinte: já que fomos justificados por meio da fé, ou seja, já que aconteceu essa obra em nós, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. É impossível alguém justificado não ter paz, não sentir esse vazio dentro dele ser preenchido pela graça justificadora do nosso Senhor. Há aquela aliança, aquele relacionamento, ele deixa de ser inimigo de Deus e se torna amigo de Deus. Deus tem paz para com todos os que foram justificados em Cristo. E Ele deseja que nós desfrutemos dessa paz. Nós precisamos vivenciar essa paz no nosso dia a dia. Tendo paz com Deus, teremos paz com os nossos irmãos, conforme está lá em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e depois a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem é santo tem paz. Quem tem paz é santo. Então nós precisamos gozar dessa paz. Essa paz vai fazer eu ter comunhão com os meus irmãos. Conforme João fala na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Vamos definir essa comunhão como paz uns com os outros. Então a justificação, ela traz essa bênção para nós, a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Desfrutemos dessa paz. Vivamos essa paz. A segunda bênção da graça justificadora é a bênção de esperar em Deus. Antes de falar da bênção de esperar em Deus, Paulo ele fala como se deu esse acesso. No versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual nós estamos firme e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. E nesse contexto de Romanos, esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque se tem certeza quanto ao futuro. A graça justificadora traz para nós a bênção de uma esperança viva. Nós agora não vivemos mais como aqueles que não têm esperança. Nós aprendemos a esperar em Deus, não somente nesta vida. Conforme está em 1 Coríntios 15, Paulo diz que se nós esperássemos em Deus, somente nesta vida, éramos os mais miseráveis de todos os homens. Lembro-me do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira epístola, a partir do versículo 13, falando dos irmãos que dormem no Senhor, daqueles que estão em descanso. Ele diz: olha, irmãos, quanto àqueles que dormem, não quero que vos entristeçais, como aqueles que não têm esperança. Ou seja, Paulo estava falando que você pode se entristecer por alguma circunstância, mas jamais perder a esperança. Nós temos confiança nesse Deus que nós servimos. Essa justificação gera em nós uma esperança, tanto no presente quanto ao futuro. Nós aguardamos em Deus agora
esta fé no Cordeiro de Deus, esse acesso que passamos a ter pela fé a esta graça e que nos traz firmeza, porque ele diz, na qual estamos firmes. E agora podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ou seja, essa fé no Cordeiro abriu a porta da graça. Deus agora é acessível a nós. Nós podemos chegar até a Ele por meio de Cristo. E Jesus já tinha falado isso lá em João 14, onde ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o nosso mediador, ele é aquele que viabilizou para nós o acesso ao trono da graça de Deus. E o escritor aos Hebreus diz que esse caminho foi aberto esse novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Através da redenção e através da justificação, nós temos acesso a esta graça. E podemos agora esperar em Deus, enfrentar o tempo presente, esse tempo que nós estamos aí hoje, o Brasil assustado com os escândalos, com as corrupções, um mundo abalado por guerras, ataques, como estamos vendo do Estado Islâmico, ataques terroristas. Nós enfrentamos esse tempo presente com todos os seus desafios, cheios de esperança, porque temos uma promessa, que as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em terceiro lugar, nós temos a bênção de sofrer por Jesus. Primeiro, a bênção da paz com Deus. Segundo, a bênção de esperar em Deus. E em terceiro lugar, a graça justificadora nos dá a bênção de sofrer por Jesus. A gente não gosta muito de ouvir isso, porque vivemos um tempo de um evangelho de prosperidade, de triunfalismo, das campanhas para a prosperidade, 7 passos para a vitória, 7 passos para o sucesso. E falar de sofrer por Jesus soa até estranho, mas uma vez que nós somos justificados, nós entendemos que sofrer por Jesus é uma bênção. Eu me lembro dos apóstolos quando foram presos, no dia que curaram um paralítico na porta do templo, a porta chamada Formosa, e foram levados diante do Sinédrio, diante das autoridades religiosas daquela época. Diz a palavra que eles foram açoitados e ameaçados e proibidos de falar no nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que eles voltaram regozijando por se acharem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz que a nós nos foi dado o privilégio não somente de crer em Jesus, mas também de padecer por ele. E nessa lista de benefícios ou bênçãos vindos da cruz, nós encontramos uma que nesse contexto atual escandaliza muita gente. Tem gente que quando chega a hora de sofrer por Jesus costuma até querer sair da igreja. Espero que não seja o seu caso, do que está me ouvindo. Mas Paulo diz, Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. Olha o versículo 3 e 4. Ele anteriormente diz, nos gloriamos, naquela parte da esperança, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas ele não se gloria somente na esperança, ele diz, e não somente isso, não só
na esperança da glória. Mas ele confirma, mas também nos gloriamos, acompanha aqui, ó, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Observe que até as tribulações são bênçãos para a nossa vida. Uma vez que você começa a caminhar com Deus, que você é justificado, se torna santo aos olhos de Deus, todas as coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Seja boa ou má aos nossos olhos, até aquelas coisas ruins, até aquelas experiências negativas, são bênção para a nossa vida. Porque caminhando com Deus, nem toda perca é perca, nem toda luta é mal. Paulo diz que as tribulações vão produzir em nós paciência. A paciência vai trazer para a gente experiência. E a experiência, novamente, a esperança. Então, observa que tudo coopera para o nosso bem. E sofrer por Jesus vale a pena. Tanto sofrer por Ele, tanto sofrer com Ele. Então, não fique triste se você está padecendo, se você está passando tribulações, porque a tribulação do tempo presente não vai se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. No original, a palavra tribulação significa pressões, dificuldades e sofrimentos. Agora, que tipo de fé era essa que se alegrava no sofrimento? Essa é a fé verdadeira, é a fé pura, é a fé genuína, que estando tudo bem, você está gloriando. Estando tudo mal, você não deixará de glorificar. Se tem milagre, você está firme. Não veio milagre, você continua firme. Uma fé viva em Deus, que não desiste dele, independentemente das circunstâncias. Aquela fé manifestada em Abraão, que creu contra a própria esperança. A fé que foi vista em Jó, que chegou a declarar para Deus que ainda que este o matasse, ele ainda confiaria e esperaria nele. É uma fé bem diferente do que é pregada pela teologia da prosperidade, que apresenta apenas paliativos espirituais criados para o entretenimento dos cristãos modernos. Então, se você está sofrendo por causa de Jesus e com Jesus, isso é uma bênção. Isso é um privilégio. Então, nós vimos aqui nesse primeiro tópico, as bênçãos da justificação, nós encontramos dentre elas a bênção da graça justificadora, manifestada em 3 aspectos: em paz com Deus, em esperança em Deus e em sofrer por Jesus. Temos aqui agora os benefícios dessa justificação, num quadro que você pode anotar, para uma recapitulação desse tópico. Primeiro, os benefícios da justificação, do capítulo 5, do versículo 1 ao 21 de Romanos 5. Primeiro, paz com Deus, verso 1. Segundo, acesso à graça pela fé, versículo 2. Esperança da glória de Deus, versículo 2. E alegria nas tribulações, versículo 3 ao 5. E o amor divino derramado em nós, versículo 5, parte B. E o amor de Deus demonstrado a nós através da morte do seu Filho. Que bênção, né? Esse primeiro tópico, onde estudamos
a bênção da graça justificadora. Vamos então ao segundo tópico, que vai falar das bênçãos do amor trinitário. Parece uma palavra estranha do nosso vocabulário, mas a expressão trinitário está relacionada à Trindade. Quando falamos da Trindade, é claro que estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são as bênçãos do amor manifestado pelas pessoas da Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Não vou aqui entrar em detalhes sobre a doutrina da Trindade, mas só estou te explicando o que significa esse vocábulo trinitário. Então, o amor trinitário é o amor da Trindade. E o amor da Trindade é o amor das três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três, você sabe muito bem que são um, conforme 1 João, no capítulo 5, versículo 7, que diz que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. É um Deus único e verdadeiro, revelado e manifestado em três pessoas. Então vejamos as bênçãos desse amor trinitário. Primeiro, é o amor que o Pai outorga. O amor que o Pai outorga. A visão que Paulo está tendo a respeito do Senhor, que ele possui a respeito do Senhor, é bem diferente daquela do judaísmo dos seus dias. Esse Deus que Paulo está revelando em suas epístolas, ele é amor. Ele não tem amor, ele é a revelação do amor. Ele é o amor em essência. E por isso que se difere daquele que os judeus conheciam, porque eles tinham a visão do Deus do Antigo Testamento. Deus, dentro do conceito judaico, que era carrasco, que matava, que fazia as cidades serem destruídas. Mas esse Deus que Paulo está trazendo é um Deus que é amor. Um Deus que se compadece do pecador e que prova esse amor para conosco. E essa expressão amor de Deus que aparece em Romanos 5, vamos voltar aqui ao slide, essa expressão, no original está no caso genitivo, ou seja, de origem, posse. Deus é a origem desse amor. Ele é a fonte desse amor. E Israel, embora o antigo Israel houvesse quebrado a aliança, sendo digno de punição, Deus, em seu amor infinito, o procura para uma reconciliação. Se você ler a história de Israel, você vai ver a manifestação do amor de Deus. Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, inclinado à idolatria, a violar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E ao longo da história desse povo, Deus manifesta o seu amor em restaurá-los, em trazê-los de volta para Ele, em restaurar a aliança que eles haviam quebrado. E a justificação pela fé nos dá uma nova percepção da pessoa de Deus e dos seus atributos. E essa percepção mostra para nós que Ele é amor. E uma vez que você passa a perceber e enxergar Deus como um Deus amoroso, um Deus que é amor, você não vai ter mais medo de se aproximar dele. Como o João diz, que você não vai ter necessidade mais de ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo.
Então, quando você entende que esse amor é outorgado pelo Pai, que Deus, ele é amor, você vai ter prazer de se apresentar diante dele. Paulo diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Esse amor nos constrange, esse amor nos preenche, esse amor nos traz alegria. Quando sentimos esse amor de Deus em nós, e Jesus falou que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse mesmo capítulo de Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você entende que Deus é a origem desse amor, você não tem mais medo de se relacionar com ele. Toda parede que separava o homem de Deus foi derrubada. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso a ele, porquanto seu amor está derramado dentro de nós. Você já sentiu esse amor em você? Quando você tem uma experiência do amor de Deus em sua vida, nada mais importa, querido. Nada mais interessa, porque esse amor é tudo que o homem precisa. Nós temos também esse amor que é distribuído pelo Espírito. Primeiro, é outorgado pelo Pai, derramado em os nossos corações, porém, é distribuído pelo Espírito. Deus Pai é a fonte do amor. E o Espírito Santo é quem instrumentaliza este amor na vida do crente. Como está escrito aqui, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A ideia que Paulo está tendo aqui, desse derramar, é a mesma que havia sido profetizada pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, quando Deus disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí vem um resultado desse derramamento: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. A expressão derramada é a mesma expressão de Joel 2:28. Derramarei. E no dia de Pentecostes começou esse derramar do Espírito Santo nos crentes. E a consumação desse derramar, conforme nós estudamos no trimestre passado, dar-se-á no milênio, em que toda a carne no reino de Cristo receberá o Espírito Santo. Então Deus é a fonte desse amor, é a origem desse amor. Porém, esse amor é distribuído com a ação do Espírito Santo no coração do crente. Esse amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando nós cremos no Senhor Jesus, mas os seus efeitos continuam vivos no presente. O Espírito Santo testifica esse amor dentro de nós, opera esse amor dentro de nós. Quer ver uma experiência? Quando às vezes você está frustrado, você está decepcionado com as circunstâncias, parece que a sua oração não é ouvida, parece que está dando tudo errado, que o seu sacrifício não tem valido a pena, que as promessas de Deus estão demorando, e às vezes você é tentado a duvidar da bondade de Deus, e de repente o Espírito Santo fala lá no seu íntimo: meu servo, minha serva, você é amado por Deus. Deus, ele te ama. Você é especial para Deus. O que é isso? A presença do Espírito Santo que foi derramado em nós, operando o amor de Deus dentro de nós e levando-nos a estar
satisfeito em Cristo. Então, Deus Pai outorga esse amor. É a origem, é a fonte desse amor. E o Espírito Santo é aquele que distribui esse amor em nós. E o Filho? O Filho é aquele que realiza. O amor é originário do Pai, é operacionalizado pelo Espírito, porém, ele é realizado pelo Filho. Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus. Lembra do que eu falei de João 3,16, o texto áureo da Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. No verso 6 e 8, até o 8 de Romanos 5, vou ler aqui para vocês, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, e olhe lá, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem realizou esse amor? A origem é Deus, a operação é do Espírito, mas a realização desse amor é pelo Filho, porque foi Ele que entregou a sua vida. Foi Ele que se fez pecado por nós. Foi Ele que assumiu o meu e o seu lugar naquela cruz, onde foi condenado pelos nossos pecados. Deus, Ele nos ama. E a prova desse amor é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa justificação traz a bênção do amor trinitário, o amor oferecido pelas pessoas da Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Lembrando que Deus Pai outorga esse amor, o Espírito distribui e o Filho realiza. Nós vamos agora para o terceiro tópico desta lição, que trata das bênçãos da nova criação. No primeiro tópico, as bênçãos da graça justificadora. No segundo tópico, as bênçãos do amor trinitário. E no último tópico, as bênçãos da nova criação. Nesse último tópico, nós vamos ver a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. O homem em Adão e o homem em Cristo. No ponto 1 do tópico 3, o homem em Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustradas por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do homem em Adão, em Romanos 5, do verso 12 ao 14. Existe, claro, várias interpretações a respeito desse texto bíblico, mas a ideia aqui mais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, ele representava toda a humanidade. Nesse aspecto, então, todos pecaram. Lembra de Romanos 3, 23? Diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Alguém até questiona, mas foi Adão que pecou? Foi Adão que errou lá no Éden? E o que eu tenho a ver com isso? Então, responda-me uma pergunta. Quem depois de Adão deixou de pecar? Quem depois de Adão não pecou mais? As Escrituras diz que Deus olhou da terra e não viu um justo sequer. Então, nesse aspecto, em Adão,
todos pecaram, porque todos são descendentes de Adão. Para Paulo, o homem Adão é símbolo da velha criação. E esta velha criação está condenada, está em desobediência e é dominada pelo pecado e é vencido pela morte. O homem Adão é, portanto, um projeto falido. Não há nenhuma esperança para ele. É por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. 2 Coríntios 5,17, o mesmo apóstolo, ele diz, portanto, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus em João 3, querendo saber o que ele precisava fazer para ser salvo, Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. Porque nós nascemos no pecado. O salmista no Salmo 51, ele disse, em pecado eu fui concebido, e em iniquidade me gerou a minha mãe. Nós trazemos os efeitos da queda junto com o nosso nascimento. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado. O homem já nasce com instinto para o pecado, para aquilo que não convém. É por isso que o homem Adão, ele é pecador, ele é caído. É considerado como o velho homem. E aqui o autor dessa revista, desta lição, fala com muita propriedade que o homem Adão é um projeto falido, não tem esperança para ele, ele está perdido, está condenado. É por isso que quando o homem não tem um encontro com Jesus, ele ainda está vivendo segundo a natureza do homem em Adão. Efésios 2:1, Paulo diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecado, e andando segundo o curso deste mundo, conforme os filhos das desobediências e segundo as potestades do ar. Observa bem que a vida em Adão é uma vida entregue ao pecado. Mas há uma diferença da vida do homem em Adão para o homem em Cristo. O homem Adão é símbolo da velha criação, está condenado. Ele está em desobediência e é dominado pelo pecado e também é vencido pela morte. Mas Paulo apresenta o homem em Cristo, não apenas o homem em Adão. Se fosse só o homem em Adão, estaria incompleto. Ele faz um argumento do homem em Adão para mostrar o efeito da nova criação, a bênção da nova criação em Cristo. O homem em Cristo é o contraste do homem em Adão. E o contraste entre Adão e Cristo é feito com cores vivas pelo apóstolo no versículo 15 a 17, quando ele diz, o homem em Cristo é símbolo da nova criação de Deus. Ele é justificado, obediente, dominado pela graça e dominado pela vida com Deus. Nós vamos voltar aqui atrás para você ver que o homem Adão, primeiro, é símbolo da velha criação. Ele, segundo, está condenado. Olha aqui, ó. Está em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. 5 aspectos do homem em Adão. É símbolo da velha criação, está condenado, está em desobediência, dominado pelo pecado, vencido pela morte. Agora, em Cristo, ele é símbolo da nova criação de Deus. Segundo, é justificado. Terceiro,
é obediente. Quarto, é dominado pela graça. Quinto, e é dominado pela vida com Deus. O primeiro Adão é alma vivente. O segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Olha que coisa linda esse contraste, né? O primeiro Adão, ele é da terra. Ele veio do pó da terra. O segundo Adão é do céu. Deus enviou o seu filho. O primeiro Adão, ele é pecador. O segundo Adão, Cristo, é justo. O primeiro Adão, ele é morte. O segundo Adão é vida. Dá até vontade de glorificar, ouvindo essa diferença entre Cristo e Adão. O primeiro da terra, o segundo do céu. O primeiro alma vivente, o segundo espírito vivificante. O primeiro pecador, o segundo justo. O primeiro é morte, o segundo é vida. E é exatamente isso que o apóstolo ensina em outro lugar aos cristãos de Éfeso. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha aí a bênção da nova criação. Em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas, não é alguma, todas. Tudo que diz respeito de bênção espiritual, Cristo tem nos abençoado quando nós passamos a estar nele. Escolhido nele, antes da fundação do mundo para sermos santos. Fomos feitos filhos de Deus. Olha a bênção da nova criação. Escolhido, santos, filhos de Deus. E agora, temos a redenção dos nossos pecados pelo seu sangue e fomos selados com o Espírito Santo. Efésios 1, versículo de 1 a 13. E aqui no final, deixo aqui esse quadro que tem um paradoxo, um contraste entre Adão e Cristo. Através de Adão, nós temos aqui, pela ofensa de um só morreram muitos. Cristo, pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Adão, uma só ofensa e todos foram condenados. Cristo, a graça de um só homem transcorre de muitas ofensas. Adão, pela ofensa de um reinou a morte sobre todos. Cristo, pela justiça de um reinou a vida. Adão, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Cristo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Adão, pela desobediência de um homem todos se fizeram pecadores. Cristo, pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. Pela ofensa de um só, abundou o pecado. Cristo, pela justiça de um só, superabundou a graça. Adão, o pecado reinou pela morte. Cristo, a graça reinou pela justiça. Se por Adão veio a morte, por Cristo veio a vida. Se por Adão foi quebrada a aliança do homem com Deus, por Cristo foi estabelecida uma nova aliança. Se por Adão veio a morte, por Cristo veio a vida. Se pelo primeiro Adão veio a condenação do homem, porque o salário do pecado é a morte. Mas por Cristo, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós concluímos dizendo que nesse capítulo 5 de Romanos, nós temos aqui uma prova de que Deus amou os homens. E Ele os encontra pecadores. Olha como que Deus nos encontra. Pecadores, ímpios, indiferentes ao seu propósito, mas mesmo assim, Ele nos ama. Isso é graça. Eu gosto da definição de graça de Filipenses, quando ele diz que não há nada que eu possa fazer que leve Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer negativamente que leve Ele me amar menos. O fato é que Ele me ama. Isto é graça. Numa demonstração inimaginável de amor,
Deus nos justifica pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. O amor de Deus parece romper todos os limites. Na verdade, não é pelo que fazemos, mas é pelo que Cristo fez por nós. O que você faz não te torna justo, mas o que Cristo fez, morreu por mim e por você, é que nós temos hoje a condição de sermos justos e temos acesso a Deus. Como disse certo autor, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Esse autor, que foi citado aqui pelo comentarista, é Philip Yancey, que escreveu esta palavra no livro Maravilhosa Graça. Que Deus te abençoe. Espero que essa pré-aula tenha te ajudado, tenha sido bênção para a sua vida, e aguardamos todos vocês na próxima escola dominical. Contamos com vocês. Aqueles que desejarem receber esse slide que eu apresentei nesta aula, me solicita pelo e-mail. Meu e-mail é pastorelieldesouza@gmail.com. Contamos com a sua presença na EBD. Vamos promover a Escola Bíblica Dominical, que está sendo bênção. Aqui na Assembleia de Deus Luz para as Nações, estamos em pleno crescimento na nossa EBD. E contamos com você nesse domingo, dia 24. Um grande abraço e Deus abençoe todos vocês, meus irmãos.